Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Me chamo Daniel. Hoje eu estou aqui como anfitrião de vocês para o NiloCast, o Nilo que conecta executivos aqui para discutir temáticas importantes para o setor de saúde, né? Aqui toda vez a gente traz comigo um participante especial, um convidado que me ajuda a fazer esse bate-bola. E hoje eu tenho o prazer de, como parceiro de batalha na Nilo aqui, Fernando. Prazer estar aqui com você, Dani, e prazer maior ainda estar aqui com os nossos convidados. Vou pedir para você introduzir o nosso tema aqui, Fernando, e logo na sequência já vou apresentar os nossos convidados. Legal. Hoje a gente vai falar sobre o Grupo Fleury, uma das instituições mais inovadoras, né, mais reconhecidas pela excelência médica aqui no Brasil e pela capacidade de inovar. E é justamente sobre esse tema que a gente vai falar, como essa excelência tem sido ampliada por meio da saúde digital e amplificado o impacto dela. É isso aí. E hoje, então, dois convidados ilustres aqui. Vou começar primeiro contando com a presença de um amigo que eu já conquistei aqui na Nilo, que sofre comigo, São Paulino também, mas Dr. Edgar Risati, que é presidente das unidades Novos Negócios, unidade de negócios médicos, técnico de hospitais de Novos Elos do Grupo Fleury. Só isso. Só isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Fernando. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Agradeço pelo espaço e pela oportunidade, especialmente para falar de um tema, né, que é cada vez mais relevante para a nossa atuação, a saúde digital, e um tema em que vocês com a Nilo têm sido grandes parceiros. Obrigado, doutor. E junto com ele, uma pessoa que a gente aprendeu quase Danilo já, mas uma grande colega, uma grande amiga, Fernanda Mesquita Araújo, gerente de produtos digitais. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês. Me sinto sempre em casa nos papos, é muito tranquilo os nossos papos sempre, é uma troca sempre muito positiva. Obrigado, Fernando. E aí, Fernando, pode puxar a fila aí, fazer a primeira pergunta. Então, Edgar, você tem uma trajetória longa de liderança no Grupo Fleury, né? Tá responsável por decisões importantes do grupo, por setar essa visão. Como essa visão de inovação hoje se conecta com a excelência no grupo, né? Como vocês colocam isso em prática no dia a dia e como você enxerga esse tema? Fernando, esse é um ponto interessante, né? Porque, assim, eu costumo dizer que no Grupo Fleury, nós... ao longo aí da nossa longa tradição, né, vamos completar 100 anos no próximo ano, a gente tem baseado a nossa atuação em 4 pilares fundamentais, né? A excelência técnica e médica é um deles, pelo qual o grupo é reconhecido aí desde os seus primórdios, aí, desde a sua fundação. O acolhimento aos nossos clientes e aos nossos pacientes nas unidades, né, um atendimento diferenciado, que também faz parte da nossa essência no Grupo Fleury. O relacionamento que nós estabelecemos com os nossos médicos parceiros, né, os médicos parceiros que confiam os seus pacientes a nós. A inovação e o pioneirismo, né, em novos métodos diagnósticos, novos serviços médicos. Então, de certa forma, né, essa questão de trabalhar a excelência médica, excelência técnica e, simultaneamente, trabalhar aí aspectos de inovação, eu acho que está muito relacionada à inquietude, né? Nós somos uma empresa de médicos para médicos, que tem ali uma questão de uma curiosidade, de uma inquietude, né? E de um espírito de questionamento científico que promove a inovação. E é assim que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, né? A maneira como a gente vê, o nosso norte sempre foi e continuará sendo a excelência, e a inovação é uma forma da gente fazer com que essa excelência chegue cada vez mais longe. Que legal. Ótimo. Bacana. E, Fernanda, eu acho que dentro da entrega do produto digital, né, dos produtos digitais, como pegar e traduzir toda essa qualidade que, né, o Dr. Edgar trouxe aqui
para garantir a mesma experiência em cuidados remotos ou ofertas de serviços mais digitais? É um desafio gigante, né? O Fleury, como o Dr. Edgar falou, é um grupo que a gente vai comemorar 100 anos daqui a pouco. E como é que a gente traduz isso? E assim, eu gosto de pensar numa tradução não literal, porque a gente não pode pensar em digitalização apenas de um processo. A gente tem que entender esse novo comportamento dos usuários, essa nova busca por novas jornadas, por novas necessidades que o mercado traz, e criar uma nova linguagem, mantendo os pilares, bem aqui expostos pelo Dr. Edgar, para que a gente consiga dar continuidade a essa excelência, a esse pilar de inovação, traduzido com uma outra cara, com outro formato, mas mantendo o core, que é cuidado, que é inovação, que é excelência em tudo que a gente se propõe a fazer. Então, manter isso é um desafio, mas a gente conta com equipes muito bem preparadas, que trazem em sua essência toda essa comunicação do Grupo Fleury, todo esse cuidado. Então, a gente acaba traduzindo e montando algo novo, mas com a mesma base. A base é sempre sólida, né? Então, isso acho que é o fundamento quando a gente vai criar novos produtos e construir parcerias também. Isso é muito interessante, né? Porque a transformação digital, a base dela são processos bem definidos. São processos que você entende e que você quer melhorar com experiências que você busca entregar, né? Sim. Então, ter protocolos, estratégias bem definidas e uma experiência que você busca é algo que faz a diferença. A gente tem notado claramente que vocês têm buscado cada vez mais serviços dessa forma. E aí, a gente quer falar um pouquinho mais dessa excelência mesmo, desse atendimento através da saúde digital. E aí, Edgar, eu queria ver com você como você hoje enxerga essa nova fase do digital, né, bem aplicado à medicina, né, praticamente virou serviços atrelados, né, o digital está conectado intimamente a um processo que muitas vezes era físico, né, era muito, eu tinha que ir lá, e ainda continua sendo muito físico. Sim. Como é que você tem notado na visão de grupo que isso está permitindo chegar a mais pessoas, está conseguindo chegar ou atingir objetivos estratégicos do grupo com a saúde digital? Eu acho que o digital trouxe uma contribuição muito significativa na linha da gente atender alguns anseios dos nossos clientes, né? Eu acho que aqui, né, a gente vinha se preparando para jornadas digitais e aí, né, existiam alguns tabus e eu acho que esses tabus, a grande maioria deles foram quebrados pela pandemia, né? Que também serviu como um grande acelerador, um catalisador aí, né, da melhoria de muitas ferramentas digitais. Porque até então, né, acho que vale lembrar, mesmo para comunicação, a gente, né, padecia de alguns problemas até para fazer uma comunicação corporativa que, assim, isso evoluiu de uma maneira muito relevante durante a pandemia. Junto com isso, né, eliminamos alguns tabus que a gente tinha, desde, né, questões regulatórias até questões ali práticas. E, assim, eu acho que a pandemia também trouxe um novo comportamento para muitos dos nossos clientes, no sentido de buscar ali ter uma atitude mais proativa em relação à sua saúde e buscar uma conveniência cada vez maior, né? E esse foi um aspecto que eu acho que a saúde digital, ela nos ajudou a ampliar muito o que a gente podia fazer, né? No sentido de trazer mais conveniência, no sentido da gente poder atender uma gama muito maior de clientes. Rompeu barreiras geográficas, né? E aí permitiu a gente trazer essa conveniência, o que a gente tem trabalhado, uma maior fluidez e evoluir ali no nosso pensamento estratégico, que é ser um grande integrador da jornada de cuidado do paciente fora do hospital,
né? Então, ela pode ser uma porta de entrada bastante ampliada para a gente evoluir nesse nosso conceito estratégico, que eu tenho certeza que a gente vai poder falar mais a respeito ao longo da nossa conversa. E, Fernando, o Dr. Edgar tocou em alguns pontos, né? Um novo comportamento dos pacientes, novas demandas, o próprio mercado mudando, que isso passou a ser um pilar estratégico da organização, né? Como que foi esse teu desafio de traduzir esse DNA do Fleury, que até então era muito presencial e muito valorizado? Eu já tive o privilégio de utilizar e realmente é uma experiência diferenciada, sem perder a qualidade, sem perder o acolhimento. Como que você conduziu essa transformação? Essa transformação ela tem um processo de dia a dia, né? Ela não aconteceu do dia para a noite, ela foi sendo construída ao longo do tempo, mas ela já nasceu dentro de padrões pré-estabelecidos, como o Dani bem trouxe, né? Todos os protocolos. A gente tem um time médico excepcional, eu posso dizer tranquilamente, os médicos que trabalham com a gente têm um padrão de excelência que é... Convido vocês a conversarem com os nossos médicos, porque eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles. E isso ajuda muito essa tradução do DNA. Trazer para o produto digital baseado nessa conversa. E o time médico, ele participou ativamente desde o dia 1 da construção dos produtos. Então, assim, quando a gente começou a pensar em construir o saúde digital, a gente trouxe o time médico, o time de enfermagem, o time assistencial para dentro da construção. Então, eles são peças desse quebra-cabeça que a gente constrói em saúde digital fundamentais. Não adianta a gente, como produto digital, achar que vai construir tudo sozinho. Não, isso não acontece. Dentro do grupo, o time digital ele é muito além do time de tecnologia. Ele é o time médico, é o time de enfermagem, todos eles estão dentro e participam de discovery. E a gente trouxe isso também, né? Essa linguagem que pra gente de tecnologia tem vários nomezinhos que a galera não está acostumada. A gente, o que é um discovery? O que é participar de uma squad. Então, eles são partes da nossa squad também, né? Não são stakeholders que a gente bota num pedestal e espera eles trazerem... Não, eles estão sempre próximos, a gente próximo e trocando. E essa troca é fundamental pra gente trazer para o produto final, para botar na mão do usuário final e trazer para as empresas também o que é a nossa essência, né? O que é de valor que a gente está gerando, como a gente amplia o acesso, como a gente conseguiu traduzir essa excelência médica numa jornada simplificada de cuidado e também que proporciona benefícios para as empresas contratantes também, né? É uma cadeia que é fomentada, né? Um gerando valor para o outro e dentro de casa é a mesma coisa, a gente não trabalha em silos, né? Todo mundo trabalhando junto para conseguir entregar, de fato, esse DNA que o Fê trouxe. É muito bacana que poucos minutos de conversa a gente já percebe que o processo de transformação digital de vocês, a base era excelência e foco no paciente, né? Isso sempre foi muito presente, isso é muito perspectiva, muito bacana e a gente como clientes também conseguimos perceber isso na prática. Sim, e parceiros, né? Acho que a forma como vocês lidam com essa parceria, a forma como vocês discutem, acho que é algo singular. Mas eu queria voltar num ponto importante que você trouxe. Primeiro, né, a gente tem alguns dados aqui de apoio para o saúde digital, né, que conecta o serviço muitas vezes fala fonte pagadora às operadoras de saúde, mas fonte pagadora são as empresas que pagam os planos então assim, e aí só para ter dado, né, a gente está falando de uma operação que já, né, teve mais de 900 mil pacientes atendidos, 2 milhões de consultas realizadas, com NPS de 90%, e a gente fala muito sobre redução de sinistro, né, tem uma redução de sinistro de 17% médio para as empresas que estão vinculadas ao saúde digital, que é a oferta digital do Fleury para as empresas. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de sinistro, tem um caso muito interessante, que é vocês cuidam da CCR, né? Uhum. Essas pessoas estão espalhadas e precisando de acesso e têm problema de saúde onde elas estão. E vocês fornecem esse acolhimento, fornecem esse primeiro atendimento e orientação. Então, assim, eu queria perguntar para você, doutor Edgar, e para você também, Fernando, pode complementar, como é que vocês entendem o papel de estar mais conectado às empresas, esse papel do Fleury chegar mais próximo às pessoas que estão na fonte, ali, trabalhando e precisando de suporte com produtos digitais?
Bom, a gente entende essa aproximação como uma verdadeira oportunidade, né? De assim, a gente sair de um papel mais reativo e episódico para um papel mais proativo, né? Em que os nossos médicos possam trabalhar com protocolos, possam trabalhar de uma forma baseada em dados, né? E fazendo uma medicina de cada vez melhor qualidade, por estar mais baseada em ali uma evolução para predição e para prevenção. Né? Eu acho que esses são aspectos chaves da gente conseguir fazer uma boa estratificação de risco, da gente entender o cenário das diferentes empresas. Você citou um caso emblemático, né, que está espalhada no Brasil todo, mas a gente precisa entender a realidade dessas empresas, entender a realidade dos colaboradores e ver o que faz sentido e onde a gente vai poder contribuir da melhor forma, onde a gente vai poder ali evoluir para um desfecho que seja mais significativo para essas empresas, para essas pessoas, entender ali os principais problemas, pensar em jornadas, em produtos e serviços que façam sentido naquele contexto específico, né? E aí esse por si só é uma jornada em que a gente vai melhorando a prestação de serviço em função do tempo, justamente por evoluir nesse entendimento, né, por entender as demandas e ir construindo ali falanges, né, na nossa prestação de serviço em que a gente possa endereçar os gaps da melhor maneira possível. E como é que tem sido, Fernanda, construir produtos voltados sob demandas das empresas, ou pensando, colocando ele como um grande agente dentro desse processo? É um pouco diferente do que, acho que só olhar para o consumidor final, né? Quando a gente está falando do mercado B2B, a gente tem diversos fatores a serem analisados, né? Você tem a experiência do usuário, você tem o que a empresa espera com aquele produto também. Então, a gente tem que estar sempre alinhando expectativas e, obviamente, com o negócio também, o que é esperado, né? Então, um mapeamento, como o doutor Edgar bem comentou, né? Cada empresa é única, então a gente entrar e fazer um bom mapeamento de início junto com o time de assistência, né? O time médico, o time de enfermagem, para conseguir traduzir, seja na personalização das linhas de cuidado para aquela população, para de fato a gente alcançar objetivos, porque o combinado não sai caro. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente entra com um combinado. E a gente precisa, através dos produtos e através da assistência e protocolos, trabalhando junto para atingir de fato a satisfação, né? Isso causa retenção, isso gera maior receita e os produtos conseguem também se retroalimentar, gerando mais qualidade, melhor NPS. Então, é um ciclo virtuoso, né, que a gente tem aqui sendo fomentado. Mas ele é bem difícil por conta dessa peculiaridade em cada contrato. Então, a gente tem sempre que entender, fazer esse mapeamento inicial, principalmente quando a gente está falando de grandes empresas e com essa abrangência nacional, como é o caso da CCR, que vocês trouxeram. Eu acho que a Fernanda traz um ponto extremamente importante, né, que além aí do impacto clínico assistencial, nesse trabalho com as empresas, com as operadoras que a gente faz por meio da saúde digital, é sempre muito importante a gente cuidar, né, também daquele que está ali monitorando essa prestação de serviços no nosso parceiro. Em muitos casos o RH, né? Em muitos casos ali as áreas das operadoras que cuidam de olhar para os números, né? E aí a gente tem um trabalho, e aí acho que a saúde digital é muito profícua na geração desses dados de uma maneira que ela faça sentido para ser consumida pela outra parte, no sentido de mostrar o real impacto, né, do ponto de vista assistencial, mas também ali em economia de custos que ele traz no contexto das empresas, né, entender melhor as demandas e a gente trabalhar esses dados, né, de acordo ali com o nível de granularidade. Claro que, né, quando ele é para uma linha mais com um olhar de negócio, é um dado em agregado que a gente tem todo o cuidado ali com os aspectos de confidencialidade.
quando ali para a área médica das empresas, a gente oferecer esse dado de um jeito que faça sentido ali, né, para o médico que trabalha com saúde ocupacional, de ele conseguir o nível de granularidade que ele precisa para prestar um bom cuidado ali no contexto de cada empresa. O Dr. Edgar trouxe bastante o tema dos dados, né? Nesse projeto que a gente tem com vocês já há alguns anos, os dados são muito expressivos, né? Em termos de crescimento de agendamentos, em 2 anos aumentou mais de 60%, e o engajamento também foi bastante relevante. Assim, eu trouxe alguns números. A eficiência de captação aumentou mais de 160%, conversão mais do que dobrou. Mas houve uma jornada até aqui, né, Fer? Como você, né, como encabeçando a área de produtos digitais, garante que as novas funcionalidades, os novos produtos estejam atingindo aquelas métricas combinadas de eficiência, satisfação, e que esses combinados com o cliente estejam sendo cumpridos? Quais são o processo que vocês lançam mão e como funciona essa colaboração com o time clínico? A gente trabalha muito focado em objetivos estratégicos. Então, a gente sempre, até com os parceiros também, vocês vivenciaram isso ao nosso lado, todo novo início de projeto a gente combina objetivos estratégicos que a gente quer alcançar em um curto período de tempo. A gente não espera 1 ano para ver o que aconteceu. A gente tem entregas curtas e análise constante desses valores, para que a gente consiga ajustar a rota rapidamente e corrigir o que precisar ser corrigido, porque sempre vai ter coisas a serem melhoradas. E ainda bem que tem, porque senão a gente não estaria aqui. Né? Então, assim, nosso trabalho ele parte desse princípio, como você bem falou, foi uma construção de jornada. Então, a gente tenta começar pequeno, nem sempre dá, que bom também, mas a gente tenta começar num espaço mais controlado e recentes, a Clara, por exemplo, né, que a gente deve comentar um pouquinho mais daqui a pouco, ela nasceu num ambiente mais controlado para a gente ir testando e vendo como a gente amplia esse cuidado, né? Então, isso se reflete em outras frentes dentro de produtos digitais. No grupo tem isso muito forte, de entrega de valor constante para que a gente possa ir corrigindo ao longo do tempo e também entendendo o mercado, porque o que era há 5 anos atrás, quando a gente começou saúde digital, e o que é hoje é completamente diferente o cenário. Mas ao longo do tempo a gente vai olhando os dados, olhando esses objetivos estratégicos e conversando muito com o time médico, o time de negócios para ver a orientação disso, e a gente ia ajustando, muitas coisas mudaram ao longo desse tempo, e para que a gente atinja esses objetivos do mercado atual, e que eu tenho certeza que vão ser diferentes daqui a 1 ano. É interessante pensar na oferta, né, ao chegar nas empresas e indiretamente também chegar nas pessoas. Porque o que a gente tem, eu tenho feito uma pesquisa e olhando novas soluções que chegam ao mercado, né? Novas soluções de saúde. E você já vê a reformulação do sistema, tipo assim, nutricionista não é mais aquele serviço, é todo o pacote que você oferece e cria estruturas de serviços nutricionistas. Tem saúde mental, então você vê que já começa a ter dentro do cenário, aquele negócio que assim, eu não vou consumir só meu plano, eu vou consumir meu plano, vou consumir meu acesso à rede de academias, eu vou dar... Então tem mais ofertas de saúde digitais sendo lançadas e assim, eu tô tentando acompanhar esses movimentos, mas eu te confesso que é até difícil de tantas novas soluções que estão vindo. E é interessante notar que vocês estão, como você falou, uma empresa centenária, que passou por diferentes etapas do seu processo. E agora vem para uma nova geração que está vindo, uma nova geração que vai consumir isso, que vai aprender a consumir isso e vai consumir com IA. Então, não tem como a gente não falar disso, até porque vocês foram os clientes que a gente... Foram pioneiros, né? Pioneiros ali, braço a braço com a gente para isso. Então, como é que está sendo a experiência de IA dentro do grupo? O que vocês... Eu vou deixar o Fernando falar a pergunta para o Fernando, mas eu queria ver do Dr. Edgar o que você entende que esse novo momento de, né, como eu falei, ondas de revoluções que o Fleury passou, agora a nossa revolução da IA, que isso vai representar para o grupo? Daniel, esse é um ponto, né, essa questão de uso intensivo de dados. A gente vem trabalhando com ele desde sempre, né? E de uma forma cada vez mais sofisticada, né? Então, antes
trabalhar com métricas de qualidade, a gente às vezes passava semanas fazendo a extração dos dados, né? Quando, né, conseguia fazer a análise, você identificava uma anomalia, às vezes era uma coisa que aconteceu 3 semanas atrás, nem lembrava mais, para identificar a causa raiz era um custo. Aí isso foi se sofisticando, né? Vieram as ferramentas de BI, isso ficou mais ali próximo. Aí hoje a gente, se quiser, consegue trabalhar em tempo real, né? E essa sofisticação, né, do ponto de vista aí digital que foi acontecendo em paralelo, a gente também ganhou uma boa expertise trabalhando com isso, dados de sequenciamento de DNA, por exemplo, né? Os chamados sequenciadores de nova geração que surgiram aí no início da década de 2010 ali, a gente passou por um grande aprendizado, começou a incorporar um novo profissional que foi o bioinformata, né, que trazia conhecimentos ali de matemática, estatística, uma parte ali da biologia, mas uma parte também da ciência de dados. Isso, né, evoluiu para a ciência de dados, ficou muito mais próxima da nossa realidade, engenharia de dados, os engenheiros de dados trabalhando ali, e a gente foi começando a formatar equipes multidisciplinares ali, trabalhando com profissionais de tecnologia junto com profissionais médicos, né? E essa combinação tem sido muito virtuosa ali no nosso dia a dia, né? Porque a gente conseguiu ali ver como são as melhores formas de trabalhar os dados num contexto ali, né, clínico, da gente separar por doenças e trabalhar com repositórios, né? Então, vamos pensar repositório de mama, de doenças da tireoide, de diabetes e doenças correlatas. E isso, assim, traz uma riqueza em termos de possibilidades, primeiro de um conhecimento mais aprofundado a respeito daquela situação, né? A repositório de mamas tem mais de 5 milhões de resultados de exames de diferentes naturezas, né? Exames de imagens, mamografias, ressonâncias, ultrassom, anatomia patológica, exames genéticos. Então, isso, né, se torna um ferramental muito poderoso no sentido de você ter uma avaliação mais aprofundada a respeito de uma doença no nosso meio, né? Com pessoas ali, né, no contexto específico da nossa sociedade. Então, isso tem um valor inestimável no sentido da gente propor novos produtos e serviços, né? Então, a gente vem se estruturando para trabalhar dessa forma. E aí... na questão da nossa vivência em relação a como codificar o conhecimento médico, né, também tem um aprendizado ao longo do tempo, desde ali das ferramentas mais em que a gente buscava estruturar o conhecimento médico com as ferramentas até então existentes, usando lógica booleana, né, o famoso if then else, lógica fuzzy, e agora com uma sofisticação, depois desse período aí, desse sequenciamento de DNA, com uma utilização cada vez maior de machine learning. E agora, com essas ferramentas super poderosas aí, né, de inteligência artificial, em que a gente consegue sofisticar muito o que é possível ser feito, né? Tanto a IA generativa, mas também o deep learning, processamento de linguagem natural. Então, assim, a gente tem evoluído nessa direção, sempre com muito cuidado, né, no sentido de a gente conseguir cercear ali a questão de uma, assim, preocupação paranoica com os dados, daquilo ficar circunscrito ali a organização, né? Mas de uma forma bastante propositiva e que faça sentido ali para a gente prestar um serviço cada vez melhor para os nossos médicos, né? Que muitos desses protocolos endereçam questões, né, que são recorrentes para os médicos e principalmente para os nossos clientes e para os nossos pacientes. Então, assim, a gente tem tido algumas utilizações práticas já, né, ali no aspecto clínico, inclusive, de ferramentas de inteligência artificial, no nosso dia já estão, né, sendo incorporadas ao dia a dia, e quando a gente olha para as possibilidades no contexto de saúde digital, né, que é ali nativo ali, né, essas possibilidades elas se tornam bastante poderosas, né, e a gente tem ficado bastante animado com o que a gente está experimentando aí com as possibilidades do que vem pela frente, inclusive, né, por meio de parcerias com, né, parceiros como vocês. Fer, pegando essa tangente aqui do Dr. Edgar, você comentou da agente Clara, né?
Conta um pouquinho pra gente como que nasceu a Gente Clara e como que tem sido a experiência dela no Fleury Saúde Digital e até alguns dos primeiros resultados. Queria ouvir bastante de como você tem visto e como tem sido esse processo. Legal. A Gente Clara, ela nasceu, acho que como deveria nascer, de uma dor. Então, através da nossa parceria, a gente tem conversas semanais, a gente faz esse acompanhamento bem próximo da operação e dos indicadores. A gente percebeu uma dor que era o nosso time de enfermagem acabava gastando um tempo desnecessário em ações e atividades que desfocavam um pouco do que são contratados para fazer, que é o cuidado. E vocês trouxeram essa proposição da gente, se a gente testar uma agente de IA, fomos os pioneiros, como vocês disseram, e a gente disse, sim, claro, vamos testar. E como eu comentei, né, a gente começou controlado com uma população bem assistida e o time de enfermagem muito próximo desde o início, porque esse time ele é responsável por garantir esse cuidado, esse acolhimento, né, que é tão forte e tão perceptível quando você vai a qualquer unidade do Fleury, e que a gente comentou no início, né, essa tradução. Então, essa tradução também não pode se perder quando a gente fala de agentes de IA. Então, esse time sempre está muito próximo, né, da construção da linguagem da gente. Ela vai aprendendo. A gente, ela nasce crua, né? Então, ela vai aprendendo como se fosse um bebê. Então, ela vai aprendendo ali com o nosso time. Um time melhor não poderia ter para ensinar, né? Como é o cuidado, como é o acolhimento. E a gente foi começando essa população pequena, entendendo os resultados, expandindo. Hoje, se eu falar que eu vou tirar a Clara, a minha enfermeira fala, não, você não está brincando comigo. Não faça isso. Né? Não tá? Então, assim, é algo que é uma ferramenta que hoje já se provou ser algo que ela tirou essa ação que não agregava no trabalho principal dela, colocando ela para, de fato, fazer o cuidado, fazer o acolhimento e gerando resultados já expressivos, como mais de 60% de resolutividade ali com os casos que a Clara atua. Então, a gente tem muito bons olhos e a operação também, ela está muito confiante e gostando muito da solução, porque ela, de fato, pode fazer o que ela foi contratada para fazer, né? E não ficar ali em tarefas tão administrativas como era o caso anteriormente. E os feedbacks dos pacientes também são muito bons. Assim, então, tem a forma como ela atende, a naturalidade. A gente teve uma preocupação muito genuína de incorporar o DNA do Fleury na Clara. Então, sim, hoje a Clara, ela representa a forma como o Fleury cuida. E os pacientes têm que conseguir reconhecer a agilidade nas respostas, a resolutividade. Então, a gente está muito feliz também, além da operação, está contente com ela, da receptividade dos pacientes. É que a gente comentou lá no início. É excelência, mais foco no paciente. Isso está muito traduzido. E é interessante a gente falar isso, né? Porque, assim... sempre é uma brincadeira, né? Você não atende mais telefone, ninguém atende mais telefone e tal. Sempre tem aquele negócio, né? Tem aqueles assuntos que virou na saúde, né? Então, discurso de vendedor, né? Falando, ninguém mais, todo mundo foi para o WhatsApp, ninguém atende telefone e tal, mas se foi para o WhatsApp, você tinha um chatbot. Aí, ela fala, não, mas não coloca o chatbot, não. Não me dá isso, não. E aí voltava todo mundo pro call center para tentar, sabe? Porque ali não resolvia, não sentia resolutividade, era lento o processo. E a gente está falando de um processo, como você trouxe, humanizado para o canal que eu escolhi, que eu posso ir trabalhando e conversando com ele, resolvendo minhas coisas, no meu Uber, nas minhas coisas. E ele é treinado sobre a minha lógica, né? Menos rigidez, mais flexibilidade, mais humanizado. Então, é interessante a gente pensar de possibilidades que isso abre, e acho que na saúde a gente tem N dessas possibilidades. E qual é o possível, se eu fosse mensurar o possível impacto direto hoje, assim, em termos de não, vai entrar aqui e vai impactar muito o meu serviço. Quais áreas você vê que a inteligência entra dentro do grupo, ou uma solução como essa entra dentro e já pode provar impacto, como é o caso da enfermeira? Tem outras áreas que você enxergam essas possibilidades? Olha, eu acho assim que ele vai acabar gerando impacto em virtualmente todas as áreas, né? Mas, assim, de coisas que a gente já tem visto acontecer na prática e assim, na área de imagem, é uma que tem muita... Sim. Primeiro que também é uma área muito tecnológica, né? Que, assim, toda a parte aí
relacionada a imagens já foi digitalizada há mais tempo, né? As pessoas têm uma cultura estabelecida, uma familiaridade muito grande. Quando a gente vai num congresso da área de imagem atualmente, assim, grande parte, eu diria que metade ou mais das empresas, elas estão ali voltadas para a utilização de inteligência artificial, né? E na prática a gente já vê isso acontecendo no sentido, né, de tanto ali de melhorar a eficiência dos equipamentos por uma utilização mais intensiva de protocolos de deep learning e aí assim são situações em que a gente tem um ganho de eficiência reduzindo o tempo de realização dos exames e simultaneamente uma melhoria de qualidade, né? Porque geralmente quando você diminui o tempo de realização, você piora a qualidade, mas a utilização da IA tem conseguido fazer as duas coisas simultaneamente, né? O que é particularmente interessante. E também na questão da interpretação dos laudos, né? Funcionando ali como um facilitador, em alguns casos em que a gente usa algoritmos de inteligência artificial, para sinalizar, né, alguma situação relevante para o médico, para aquele exame ali, ele sair da fila, muitas vezes identifica a situação, um tromboembolismo pulmonar, um sangramento intracraniano, quando o paciente ainda está no equipamento, né, e traz para... tomar a decisão rápida. Exato, para o médico avaliar e se tem algum achado positivo para entrar em contato com o médico do paciente imediatamente. Outras situações de uma relevância no sentido do follow-up, né? E aí, assim, por exemplo, né, introduzimos ali um algoritmo baseado em IA generativa, que é aquelas situações do laudo em que tem, por exemplo, um indivíduo identifica um nódulo pulmonar incidental numa tomografia de tórax feita por outro motivo. Isso no próprio equipamento? Mas assim, vamos dizer que ele fez uma tomografia por outro motivo, tinha lá um nódulo, e aí, assim, esses nódulos, hoje tem os pneumologistas, os cirurgiões de tórax, têm ali protocolos muito bem estabelecidos do que tem que ser feito. Quando é pequenininho, não precisa ser, nada precisa ser feito. Se for grande, precisa ser abordado imediatamente. Em uma situação intermediária, tem ali recomendações específicas de follow-up para dali a 3 meses, 6 meses e assim por diante. Muitas vezes isso vai no laudo e acaba, né, se perdendo ao longo do tempo. Hoje, utilizando IA, é possível colocar ali um marcador, um lembrete. Quando chega o determinado tempo ali, vai ali uma sinalização para o médico: olha, o seu paciente precisa de ser feita a reavaliação no nódulo pulmonar. Isso tem uma relevância, uma utilidade bastante significativa em algumas especialidades, né? E aí, assim, estou trazendo aqui alguns exemplos práticos, mas só para dizer que situações desse tipo, elas existem em praticamente todas as áreas, né? Eu acho que isso vai fazer com que a gente, né, cada vez mais incorpore essas ferramentas no dia a dia, seja do ponto de vista assistencial, seja do ponto de vista de suporte, né? No sentido de aí uma facilitação dos agendamentos. A gente teve, vocês citaram um exemplo aqui da questão dos chatbots, né, que se sofisticaram e que hoje é uma experiência completamente diferente, né? E eu acho que isso vai, né, passar a fazer parte do nosso dia a dia em praticamente todas as áreas. Sim. A forma como você contou aqui pareceu muito fácil. Eu queria provocar um pouco. Estando à frente, né, como um dos líderes do Fleury, uma empresa, além de uma reputação muito grande, uma empresa listada, então vocês estão sempre sob os holofotes, né? E vocês têm uma reputação a zelar, Como tem sido esse processo? Quero tocar nos aspectos mais culturais. Como tem sido essa mudança internamente? Houveram objeções? Como você guiou o time? Como superar? Eu queria entrar nessa seara interna, né? No final do dia, a gente está mudando de forma relevante a forma como as pessoas fazem as coisas, estão trazendo novas ferramentas, tecnologias diferentes. Conta um pouco pra gente, por favor, Edgar, como tem sido esse processo, principalmente do aspecto cultural? De fato, né? Eu acho que muito mais do que desafios do ponto de vista
tecnológico ou até assistencial, eu acho que são desafios no aspecto cultural, né? No sentido da gente, no final do dia, né, o que a gente está trabalhando são as interações entre pessoas, né? Porque é isso que vai fazer tudo acontecer, né? E aí a gente tem que fazer, né, para usar um termo da moda, essa química funcionar. Nem sempre é fácil, eu acho que exige um aprendizado de parte a parte, né? E eu acho que a Fernanda, né, além desse carisma, dessa simpatia que fica muito evidente ao vê-la falar, né, ela traz um corpo de conhecimento ali que eu tenho aprendido muito com ela, né, e trabalhando com esses times no dia a dia, ali quem vem da área de tecnologia e tem todo um formato diferente de trabalhar, de se organizar, ali até da formação das equipes, as nomenclaturas são diferentes, né? E a gente tem passado por esse aprendizado. Então, assim, eu acho que tem uma espécie de um reskilling aí, né? No sentido da gente estar aberto a aprender, a promover esse letramento internamente para que as pessoas se afeiçoem as formas de trabalho, né, dos squads, né, do digital e é muito interessante porque assim isso é uma oportunidade, né? A maioria das pessoas elas têm ali uma curiosidade e olham isso como oportunidade e eu acho que essa questão, né, assim, também do aprendizado de quem vem da área de tecnologia e olha para a área da saúde, eu acho que tem uma chama ali de um propósito, né? Eles enxergam alguma coisa ali que eu vejo, né? Até por ver a maneira como eles falam e se conectam com essa questão do propósito que é tão relevante para a gente na saúde, isso acaba fazendo com que haja uma conexão, né? E eu acho que é dessa forma que a gente tem conseguido trabalhar, né, essa questão de fazer com que essa conexão entre as pessoas aconteça, para que a gente tenha equipes verdadeiramente multidisciplinares, né, fazendo, né, com que a gente esteja, né, olhando todo mundo, remando todo mundo, né, na mesma direção e no mesmo sentido, ali para que as coisas realmente aconteçam dentro da organização e a gente consiga oferecer serviços cada vez melhores para os nossos médicos e para os nossos pacientes. E, Fernanda, como é que foi isso? Do outro lado. Porque assim, a gente está... Você foi colocar em prática uma tecnologia muito nova, que às vezes não tem muitos artigos e informações sobre, numa operação que já estava acostumada a fazer o que ela já fazia. Como é que foi lidar com esse equilíbrio, tentar equilibrar esses pratinhos para que tudo dê certo no final? Foi, no mínimo, divertido, eu diria. Mas, no início, óbvio, existe aquela pulguinha atrás da orelha de todo mundo da operação de... Como assim, uma IA? Como é que vai fazer? O que isso vai impactar no meu dia a dia? Como é que a gente vai lidar? Então, assim, primeira questão, aculturamento, acho que é importante, né? Então, a gente trouxe também um pouco do que é IA, como é que a tecnologia se conecta. Eles já estavam acostumados a lidar com tecnologia dentro das squads, dentro do dia a dia, mas IA é uma novidade ainda. Por mais que a gente que esteja dentro do meio de tecnologia, a gente já está acostumado, a gente fala diariamente sobre esse assunto. Para o time assistencial, IA... é o ChatGPT, é ali aquela coisa que ele pergunta, como é que ela vai fazer essa conversa? Como é que isso vai interferir no meu dia a dia? Dá para acreditar no que ela está falando? E a gente trouxe a enfermagem desde a primeira reunião. Na nossa primeira reunião sobre qual a dor que a gente tinha, como é que a gente poderia construir isso, o nosso time, as líderes assistenciais estavam presentes. E para entender, desde da criação, de como isso seria feito, e o principal, passar para o time. Né? Então, não tem como o time inteiro estar presente em todas as reuniões, mas a gente conta com líderes muito bem capacitados e muito próximos, desde o momento inicial de construção, de início, de entender o problema, quais são as possibilidades. Então, a gente trouxe a ferramenta do agente do IA, explicamos como que isso seria e construímos juntos. Eles participaram, como o Fê trouxe, né? Toda a construção do tom, né, do agente foi construído junto com o time de enfermagem, com esses líderes também assistenciais que estavam ali conosco. Então, foi algo sendo construído e entendido que hoje
tá no dia a dia. Então, hoje já é algo que entendem o valor, entendem quanto isso melhora o dia a dia deles e quanto a operação fica melhor também pro paciente, né? O paciente, ele tá sendo acolhido, ele tem feedbacks muito positivos, então está sendo uma experiência de ganha-ganha. Tanto a operação ganha, quanto o nosso paciente também ganha assertividade, não ter que falar com um chatbot, ter que ficar só apertando o botão. Ele tem uma linguagem natural que foi construída com esse aprendizado do nosso time, que já estava acostumado a fazer esse acolhimento. Então, tem um processo, não é simples, e uma dica, acho que para todo mundo que for começar a colocar, a gente já é trazer os pontos focais para dentro da conversa desde o início. Acho que isso faz toda a diferença, não colocar só tecnologia para conversar com tecnologia, porque a gente tem muitos vieses. Se eu for conversar, eu como uma pessoa de produto, converso com a pessoa de produto da Nilo, só a gente ficar conversando, vão ser os meus vieses com os vieses da pessoa de produto da Nilo, e a gente vai construir algo que na hora que a gente for colocar na mão do nosso time de verdade, vai falar assim, não vou usar isso. Não quero... Não vou aderir. E pra gente, que trabalha tanto com produtos para o paciente final, quanto para a operação, a gente também tem que entender que a nossa operação precisa estar engajada. Porque se ela não engaja nos produtos, se não tem uma experiência fluida para ela, ela vai boicotar aquela solução. E eu nunca vou conseguir apresentar resultados para empresas, contratantes e para dentro do nosso negócio também significativos. Então, é um caminho de mão dupla. Eu tenho que ter um trabalho muito forte de entendimento da operação e conseguir traduzir a tecnologia para benefício do dia a dia dela, né? Do time e da experiência como um todo, para que haja engajamento. E hoje a gente tem um engajamento muito bom do time utilizando as ferramentas e a gente porque eles tinham medo no passado de é mais uma ferramenta, é mais uma coisa, e se mostrou a IA como algo complementar, e não teve uma plataforma a mais, não é algo a mais, na verdade é algo a menos, é menos uma preocupação que eu vou ter, porque eu sei que o paciente está tendo uma entrada bem cuidada, que ele vai fazer o agendamento corretamente, e que eu vou conseguir fazer o atendimento da forma que eu acredito que tem que ser, que é a orientação, que são os protocolos, que é toda a parte, de fato, assistencial ali no dia a dia do paciente. Então, assim, é uma construção e toda hora a gente precisa renovar, porque hoje o que a gente usa de IA, a gente sabe que amanhã a gente vai ter que atualizar, os processos vão ampliar também, né? Hoje a gente tem uma construção de uma linha, uma jornada com IA, e muitas mais jornadas vão surgir, e a gente tem que ir disseminando esse conhecimento e sempre se atualizando também. A gente, como profissional de tecnologia, tem que estudar todo dia, porque todo dia surge algo novo, todo dia tem uma provocação nova de mercado, o que vai acontecer, vai ser lançado no final do ano, o que a gente está esperando para o próximo ano, e antecipar esse entendimento e colocar para a operação que de fato seja relevante, né? A gente tem que ser um pouco esse filtro também, porque senão a gente vai inundar a operação de milhares de tecnologias novas que às vezes não agregam, né? Então, olhar muito porque é pertinente. Uma palavra que eu aprendi com os médicos, que eu adoro usar. Essa questão da pertinência, ela é muito significativa, né? Assim, tanto para a parte assistencial propriamente dita, mas, né, a maneira como a gente pode contribuir ali para a sustentabilidade do setor como um todo, né? Tem que haver ali essa questão da pertinência muito bem atendida. E eu acho que esse ponto que a Fernanda trouxe é muito interessante porque da perspectiva do profissional de saúde, a gente tende a ser bastante desconfiado, né? O grau de ceticismo é alto e a gente parte do pressuposto que isso não vai dar certo, né? E essa questão de envolver desde o início ali, a pessoa participar da construção, eu acho que ela vai reduzindo essa desconfiança e contribui muito ao longo do processo. Ela se sente parte, né? Ela se sente como eu fiz aquilo, né? Então, a gente que está hoje trabalhando, eu sou a voz dela. Sim. Então, a minha voz é representada pela voz dela porque eu estava desde o início. Então, acho que isso é bem interessante, esse caminho. Nota-se o resultado, né? O resultado que vocês estão tendo de 60% de resultatividade não é à toa. Não. A gente... já vou te passar a bola para você, mas só uma curiosidade, né? A gente fez lá a imersão lá no Vale agora, né, Fernando? Fomos lá com toda a liderança da Nilo, mergulhando para entender o que está vindo nesse processo, né? E a primeira coisa que a gente voltou é que, né, nós, como líderes, precisávamos colocar os nossos times para usar IA. E esse ponto é interessante você trazer, né? Porque, tipo, o ponto da cultura, né?
tem várias formas de a gente levar o conhecimento para as pessoas. Eu posso chamar um especialista, fazer uma apresentação, eu posso fazer isso, eu posso dar livro, dar curso, dar isso aqui. Mas quando você vai no mão na massa ali, pega um problema real, e aí basicamente a gente fez uma votação entre diárias para pegar problemas reais e botamos pessoas do nosso time para se conectar a esses problemas e tentar resolver através da IA. E isso está sendo muito interessante. Por quê? Porque ele participa, porque ele vê um problema real, que é uma dor real nossa. Não é algo que a gente está criando, é uma dor que ela vive e ela vê a chance dela tirar isso. Da mesma forma que eu tirar esse peso para... Né, porque agora eu vou conseguir exercer melhor a minha função. Então, as possibilidades que a gente enxerga, e acho que o mais importante desse novo momento, e é legal a gente ter essa troca, porque quando nós somos uma empresa de software, tecnologia, que a gente entende, que a gente conversa com bastante gente, que a gente entende o problema de mercado. Mas quando a gente se conecta com vocês, também nessa lógica, né, quando a Nilus pode se conectar de uma forma tão junta a uma dor real, acho que tem um grande ganho. Então, se eu faço uma sugestão para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, traga o problema real, busque parceiros estratégicos, busquem formas de realmente colocar as pessoas nesse processo, porque além de você não gastar dinheiro com um monte de treinamento, de acolhimento que vai ter lá, você vai entregar um resultado positivo para a sua empresa, né? Então, a gente tem muito a trilhar ainda nesse caminho de conhecimento. Estamos apenas começando agora. E eu acho que quanto mais a sustentabilidade do setor passar para as pessoas tomar a atitude de ir conversar isso, mas de uma forma muito mais organizada, mais a gente vai ter um equilíbrio dessa balança que a gente tanto espera, né? Que a gente tanto discute. Acho que a gente está próximo disso. Verdade. E eu queria... A gente falou um pouco do hoje, né? Dos resultados da Clara, do Saúde Digital. Doutor Edgar, o que vem por aí no contexto do Fleury? Quais as novas frentes? Onde vocês estão pensando em inovação digital? O que você enxerga do ponto de vista mais estratégico com esse olhar digital? Veja, Fernando, eu acho que o que a gente tem como perspectiva de futuro é continuar evoluindo, né, nessa nossa visão de ser um grande integrador da jornada de cuidado do paciente no ambiente não hospitalar, né? Então, assim, a gente vai dobrar nossa aposta nessa questão da integração, né? Integração tecnológica, mas também uma integração que ela seja mais... A gente precisa sair de cuidados episódicos, de uma jornada fragmentada, para uma jornada mais fluida, né? Conectando de uma forma mais suave o físico com o digital, né? A jornada de medicina diagnóstica com ali a jornada de serviços médicos e evoluir de uma maneira cada vez melhor nessa questão, né, da prevenção, diagnóstico e tratamento. A gente, com tudo que tem acontecido aí, tanto do ponto de vista, né, do que tem sido disponibilizado pela evolução biotecnológica pela qual nós estamos passando, né, com possibilidades cada vez maiores, junto com essa revolução digital, a gente vê amplas possibilidades ali no cuidado personalizado, né, que é um dos grandes temas que a gente trabalha, medicina de precisão, medicina personalizada, junto com essas oportunidades aí de integração, né, para a gente conseguir transformar cada vez mais conhecimento em cuidado, né? Eu acho que esse é grande... A gente se considera uma empresa do conhecimento médico, né? E o nosso papel é transformar esse conhecimento em um cuidado, né? Que ele seja cada vez mais pertinente, né? Cada vez ali mais adequado e de uma forma humana, né? Que reflete a maneira como a gente quer continuar sendo reconhecido. O desafio não é pequeno, hein, Fernanda? Não, tá bem tranquilo, que bom. Do ponto de vista de produto e experiência, como transformar essas jornadas?
Quais são que tem em mente, as tuas prioridades principais, assim, olhando para frente? Eu vou trazer um ponto da fala do Dr. Edgar, que é a personalização, né? A inteligência artificial, ela nos permite trabalhar de forma muito mais escalável com a personalização, né? Então, isso para a saúde tem um potencial absurdo, porque cada ser, né, tem a sua peculiaridade, e conseguir traduzir isso olhando diversas partes da jornada de saúde, desde a parte ali de prontuário, de prontuário, dados de resultado de exames, dados do comportamento desse usuário, conseguir traduzir isso numa jornada cada vez mais personalizada, isso agrega muito valor, tanto para o usuário, que se torna mais engajado nas linhas de cuidado, que é algo que a gente tem falado muito dentro do grupo, né, de como coordenar todo esse cuidado e ter linhas personalizadas. Isso com certeza é um diferencial que a gente consegue ter, dado a nossa estrutura que foi criada desde o início, pensando em integrações, em fortalecimento da cadeia de saúde, do ecossistema de saúde como um todo, com parcerias estratégicas, para que a gente possa traduzir essas partes que até então eram pecinhas de quebra-cabeça desconectadas, conectá-las, utilizando tecnologia exponencial que a gente tem hoje, através de modelos de IA, para a criação dessas jornadas e engajamento do usuário dentro desse novo movimento da saúde, né? Então, assim, é algo que eu tenho uma perspectiva muito boa com relação ao futuro. Obviamente, a gente tem que trabalhar com determinados guardrails, porque a gente está falando sempre de segurança do paciente em primeiro lugar. Então, a gente trabalha isso de uma forma estruturada e conversando tanto com os dados quanto também com o propósito que a gente quer alcançar. Então, assim, eu vejo com olhos de muita expectativa para o futuro e trabalhando já no presente para que isso aconteça através dessa conexão que a gente vem fomentando desde o início de saúde digital. Eu acho que, na essência, né, a gente sair de uma medicina reativa, que ainda predomina, né, para uma medicina que seja cada vez mais preditiva e cada vez mais preventiva, fazendo isso de uma forma baseada em dados e com um uso cada vez maior de inteligência artificial. É legal que os princípios, né, os 4 pilares que vocês trouxeram no início permeiam sempre, né? A tecnologia é sempre um meio para excelência, cuidado no paciente, esse relacionamento é muito, muito bacana. Acho que hoje a gente teve pelo menos um dos sentimentos que fica para mim, vocês falam um pouco de processos. Acho que isso é muito cultura do Fleury, tá muito enraizado. Isso é muito legal de se ver, muito, muito bacana. É inspirador, assim, ver como essa cultura de inovação, né, pode florescer ou, né, dar bons frutos quando tem liderança e propósito, né? A gente está chegando aqui na nossa reta final do nosso bate-papo e eu acho que o que eu queria primeiro é agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade. Eu poderia ficar aqui mais 1 hora, acho que deveria ter convidado mais um café para depois disso aqui, porque claramente a gente é muito interessante você pensar, né, o Grupo Fleury, que ano após ano vem se renovando, vem criando estratégias, vem ditando regras e vem cada vez mais fornecendo uma saúde de qualidade para as pessoas. Acho que o que vocês... Eu sou usuário do Fleury, adoro, não sou né, um parceiro, sou um usuário. E esse exemplo de vocês, a forma como vocês falam, com tanta confiança, tanto, né, empoderamento sobre o tema, demonstra essa qualidade. Uma única coisa que, assim, a gente falou muito de coisa dar certo, né? E eu acho que eu só queria fazer uma pergunta assim. Hoje, se fosse pensar na saúde como um todo, o principal vilão que você enfrenta, ou que vocês enfrentam no dia a dia, que vocês estão buscando ajudar ou contribuir para ter uma saúde melhor, né? Qual seria esse vilão hoje? Poxa, Daniel, olha, eu acho que hoje a gente enfrenta um cenário no setor de saúde que eu acho que existe
uma certa desconfiança entre os players, sabe? Eu acho que uma forma da gente evoluir, né, seria a gente buscar uma maior convergência, né, e sair de uma espécie de um jogo de soma zero que tem se estabelecido, né? E eu acho que nós estamos caminhando, né? Temos um cenário aí de muita conversa, de muita discussão entre os diferentes entes, e eu acho que, né, uma das formas é a gente buscar parcerias estratégicas, né? Eu acho que aqui, né, um aspecto que eu queria também, numa linha de finalizar, agradecer pelo espaço, pela oportunidade aqui com vocês, né? Agradecer por suas palavras de vocês aí, em relação aí à nossa atuação. Agradecer também pela parceria, né? Porque eu acho que muito do que a gente tem conseguido, eu acho que vem em parte de uma constatação de que nós somos uma empresa de saúde e não de tecnologia. A gente precisa de ter tecnologia e trabalhar no estado da arte e conhecer e em vários aspectos conseguir lidar com isso internamente, né? Com equipes como a da Fernanda. Mas para algumas construções faz mais sentido a gente ter parceiros, né? E eu acho que nossa parceria aí tem sido virtuosa, no sentido da gente trabalhar de uma maneira bastante aí propositiva em relação aos aspectos aí de engajamento dos pacientes, de navegação e de processos, né? Que têm sido extremamente importantes aí para a gente prestar um bom serviço para os nossos pacientes. Então, o que você está me trazendo é que o mercado de saúde cada vez mais vai ter mais diálogo, vai ter que buscar esse diálogo e que o Fleury vai cada vez mais estar participando desse diálogo, vai estar participando ativamente em toda a conexão dessa cadeia através das jornadas e navegações que vocês vão proporcionar às pessoas, aos pacientes que você tem. Sem dúvida, essa é a nossa visão estratégica, né? Eu acho que ela se conecta com algumas macro tendências que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, né? No aspecto demográfico, o envelhecimento da população e uma utilização cada vez maior de serviços de saúde, particularmente em especialidades ambulatoriais, e uma tendência também numa linha de deshospitalização, né? E aí eu acho que a tecnologia entra como um grande habilitador da gente poder fazer cada vez mais coisas no ambiente aí ambulatorial e até na própria residência dos pacientes, né? Então, eu acho que a gente se conecta bastante com essas duas. Vai ficar o spoiler para o próximo bate-papo, isso aí. Fernanda, Edgar, eu queria também agradecer. Eu trouxe um pequeno brinde para vocês. É um pequeno símbolo da nossa... Muito obrigado. Do agradecimento, nossa parceria. Tem sido um aprendizado muito bacana para nós. A parceria, acho que eu reforço as palavras do Daniel, mas também as palavras que o Dr. Edgar trouxe. É uma parceria muito madura, a gente se vê como um privilegiado de ter vocês como clientes, aprender com vocês e poder estar junto com alguém que representa a excelência. Acho que isso é um privilégio para mim, então agradeço pelo bate-papo, mas também por toda a nossa trajetória nesses últimos anos. E, Fernando, eu queria deixar aberto também para suas últimas considerações. Como é que você acha? Gostou? Eu só tenho a agradecer a vocês e reforço a parceria e as trocas, elas são sempre muito construtivas e acho que esse papo hoje representou muito do que a gente vem trocando há muitos anos, né? Somos parceiros já há alguns anos e acho que essa troca aqui hoje foi esse bate-papo leve, né? A gente contando um pouco do nosso dia a dia, das experiências, tentando traduzir um pouco do que é essencial pra gente, como a gente coloca isso com tecnologia, como é que isso se conversa, sem perder esse olhar que é o core do Fleury, que é esse olhar assistencial médico de excelência. Então, muito, muito obrigada, doutora Edgar, pela parceria aqui e vocês por convidar a gente para esse bate-papo e troca tão legal que foi hoje. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Quem ficou com a gente até agora aí, eu espero que tenha gostado assim como nós gostamos aqui. Faço o convite para curtir, compartilhar esse vídeo entre os amigos. Acho que o objetivo principal do NiloCast é levar conhecimento e informação para que possa ser compartilhado por mais pessoas. Que essa mesa seja compartilhada por mais pessoas.
E fica aqui o convite para o próximo NiloCast, vocês também estarem aqui conosco. Um grande abraço e tudo de bom para vocês aí. Obrigada.